Seja muito bem-vindo para mais uma aula dessa segundo episódio da série Decifrando Mandarim. Então, assim, para você que quer começar a estudar mandarim, esses são os primeiros passos, tá? Para você seguir aí. E se você não viu ainda o primeiro episódio, clique em algum lugar aqui em cima, eu vou deixar para vocês, tá? Um link para o primeiro episódio. Então, comece pelo primeiro, depois você volta aqui, ok? Bom, meu nome é Linken, eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E hoje a gente vai falar sobre os primeiros passos para você aprender o mandarim. Uma vez que você já entende aquela questão, né, de não cair em armadilhas, né, com os fake news que é dito por aí, esses mitos, né? E aí, hoje vamos falar especificamente sobre a base do idioma, que é a fonética do mandarim, chamado de Pinyin. Então, o nome Pinyin, ele é o nome dado para a fonética. Bom, para isso de conversa, deixa eu ver se consigo abrir uma tela aqui pra gente, para poder rabiscar um pouquinho hoje aqui com vocês. Aqui, pronto. Bom, então assim, para início de conversa, né, o que a gente pode verificar é a questão de como surgiu o mandarim, né? Na verdade, como surgiu essa fonética, né? Porque antigamente as pessoas elas simplesmente escreviam em ideograma. Não tinha um sistema de fonética, né? Não existia. Primeiro surgiu os desenhos, né? Sei lá, vamos supor, vai, você tem aqui isso daqui, né? Isso aqui é uma montanha. Que aí, opa, tem uma montanha, né? E aí depois, com o tempo, ele foi se transformando e hoje se escreve assim, mais ou menos, né? Porque tá meio feio minha letra, mas seria tipo assim, né? Tá, então isso aqui a gente se fala Shan, né? Só que esse Shan aqui, ele não existia antigamente, né? Não tinha essa parte da fonética aqui, só existia isso daqui, que é a parte da escrita, né? Ou então o sol, né? O sol era assim, né? Podemos imaginar algo parecido. E aí ele foi transformando, né? Até chegar no dia de hoje, que é escrito assim. E a leitura disso daqui é R, R-I, tá? Então, isso daqui não existia, tá? Só existia somente isso daqui, que é a parte do ideograma, ok? Então, o que é interessante observar? Quando foi, então, que tiveram a ideia, né, de criar isso daqui, tá? Isso daqui, ó. Então, quando foi essa ideia? Basicamente, em 1958, né, começaram a criar alguns sistemas de fonética. E aí, o primeiro que surgiu, a gente chama ele de Chuin, tá? Chuin. Ele foi um dos primeiros, assim, que, de fato, a galera aderiu ali para usar, né? Porque o índice de analfabetização, ela ia aumentando, porque o mandarim, ele não é um idioma fácil, né? Então, é estranho até eu falar isso, né? Falar assim, caramba, o Link é professor de mandarim, tá falando isso. Pois é. Então, eu vou dizer para você, não é fácil, tá? Então, assim, até o próprio nativo tem dificuldade de falar. Então, eles sentiram na necessidade de criar, né, um sistema de fonética. Por isso que foi criado o Zhuyin, tá? E aí o Zhuyin, ele é basicamente isso daqui, ó. É isso aqui, tá? É exatamente o que vocês estão vendo. Eu aprendi assim, tá? Eu aprendi com o Zhuyin, desse jeito que vocês estão vendo aí. Então, basicamente, você juntava, sei lá, esse primeiro aqui, que o som é pã, e mais o a, que é esse daqui. Então, daria, né, esses dois juntos aqui, ó, daria pá, né? Entendeu? Então a gente ia fazendo junções e combinações. Muito parecido com o sistema de escrita nosso aqui do Brasil, né? Do inglês, do português, né? Que a gente coloca o famoso beabá, não é? O B mais A, bá, né? Então a gente juntava, né? O P mais A fica pá, né? Ok? Só que aí, isso daqui resolveu um problema dos nativos. Hoje em dia, muitos ocidentais estão querendo aprender mandarim. Então, se eu mostro essa tabela aqui para vocês, você vai olhar para minha cara e falar assim, caramba, que isso me ajudou,
Em nada, não é mesmo? Então, o que que eles fizeram, né? Em meados de 1970, mais ou menos, né, que foi onde houve a reforma educacional, né, e a difusão da alfabetização, né, do alfabeto romano mesmo, né? Eles pegaram toda essa tabela aqui que vocês estão vendo, né, da fonética original, e aí eles romanizaram, ou seja, deixaram ele, né, transcrito para ser usado com os mesmos letras que a gente usa aqui no Ocidente. Então, se eu mostro esta tabela aqui para você, você vai estranhar muito menos do que a tabela anterior. Isso com certeza, não é mesmo? Então, assim, né, a gente entende, então, que a questão da fonética, ela começa a ter esse tipo de ocidentalização, podemos dizer, por conta desse movimento, um, dos estrangeiros querer aprender mandarim, e dois, de querer que o próprio nativo chinês tenha contato com o alfabeto romano o mais cedo possível. Então, eu estou dizendo para você que isso daqui não é só para ocidentais, isso daqui é para os nativos. Uma criança chinesa, nascida na China, vai para a escola, aprende isso daqui. Entendeu? Então, por esse motivo, né? Ele é tão importante assim. Então, esse daqui a gente chama de Chuin, tá? E esse daqui, então, foi criado, chamado de Pinyin, ok? Então, basicamente é isso. Aí, porque você imagina assim, se é estranho para você quando você olha para um monte de pauzinho, é estranho igual para uma criança nativa que sempre viu pauzinho na vida, começar a olhar para alfabeto romano. Entende? Então, essa manobra, né, de criar o pinyin ajuda os dois lados, né? É um processo de ganha-ganha. Tanto o nativo ganha, quanto o ocidental também acaba ganhando, tá? E aí entra vocês no caso, né? Então, quem está assistindo aqui, saiba que a gente vai estudar, né, o pinyin como sendo base do mandarim. Independente da metodologia que você seguir, você tem que passar pelo pinyin, tá bom? Então, aqui nessa tabela, a gente vai ver, né, cada um deles aqui. Eu não vou, né, óbvio, né, ficar falando de todos eles um por um, mas eu vou dar uma boa passada assim entre eles, tá? Para você entender melhor sobre essa questão aqui do pinyin, ok? Cuidado, tá? Agora eu vou começar com os fake news, que no vídeo passado eu vi que a galera gostou bastante dos fake news, né? Se identificou bastante. Cuidado com pessoas que falam que o pinyin ele é substituível ou que ele não serve para nada depois que você aprende, tá? Cuidado com esse tipo de discurso. Por quê? Ahn, eu entendo essa galera que assim, antigamente, quando você aprendia o pinyin, né, você aprendia a falar, ok. Aí depois você meio que trocava toda a parte do pinyin pelo ideograma, né? E aí depois que você aprende ideograma, a pessoa abandonava o pinyin, né? Então, é como se o Pinyin ele fosse apenas um suporte ali para a pessoa e depois de um tempo ela é descartada, né? Ok, isso foi antes da era digital. Agora com a era digital, como é que você vai digitar, né? Para você digitar, a gente digita através do Pinyin, através dessa tabela que você está vendo, entendeu? Então, tipo, a gente não pode mais abandonar o Pinyin como antes. Talvez se esse discurso fosse feito lá em anos 90 faria sentido, né? Mas hoje, ninguém mais escreve carta. Todo mundo hoje em dia, né, digita mensagens, digita e-mails, né? E aí, por meio digital, a gente utiliza o Pinyin para fazer digitação. É a única maneira? Não, não é a única maneira, mas é uma das maneiras que eu indico mais pro brasileiro digitar em chinês, tá? Porque eu acho que é mais fácil, ok? Tudo bem que se você for na China, as placas não vão ter pinyin, a não ser que seja uma cidade grande, estação de metrô, talvez, alguns lugares, placas, pode ser que tenha, mas não conte com isso, né? Também não estou criando uma ilusão para vocês. Mas saiba que ele não pode ser tão substituível assim, tá bom? Não é bem assim que funcionam as coisas, tá? Então cuidado para quem fala que é substituível, tá? Então, assim, basicamente a gente divide essa tabela aqui em três partes, tá bom? Então, ela tá assim, ó. é, Vamos colocar um, dois, três, quatro, cinco, pra você entender, tá? Então, essa tabela aqui, ela tá vindo de cima
para baixo, tá? E depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá, ok? Como eu não, né, não indiquei nada aqui, senão você vai achar que é daqui para lá, né? Não é isso, tá? É de cima para baixo, tá? Então, vamos lá. A ordem seria B, P, M, F, D, T, N, L. Depois G, K, H e sucessivamente, tá bom? Bom, vamos dividir aqui entre os consoantes. Então, na verdade, começa do B e ele termina no S. Então, seria mais ou menos assim. Toda essa parte aqui que eu circulei é a que a gente chama de consoantes, tá? Então, vai funcionar muito parecido com o português, né? Você vai ter uma junção, né, de consoantes e vogais. Só que aqui não vai ter só vogal, tá? Aqui a gente vai ter semivogal também. Então, esses três aqui são semivogais. Então, você tem essa parte aqui que são as consoantes, esses três aqui que é semivogal e o restante aqui no final dessas duas colunas, as vogais. Então, a junção, né, as combinações, as possíveis combinações, podemos dizer, né, seria basicamente, tipo, você pode ter o completo, né, que seria o consoante mais semivogal mais vogal, tá? Essa seria uma das formas, né, que a gente consegue visualizar aqui, ok? A gente tem também consoante mais semivogal, consoante mais vogal sem o semivogal. A gente tem também semivogal mais vogal. A gente tem só o semivogal, só o vogal, tá? Então, assim, é só para você entender que existem as possibilidades aqui, né, de, de combinações aqui, ok? Basicamente é isso, tá? Eu preciso saber de tudo isso aqui, decorar? Não necessariamente, tá? Você não precisa, né? Não necessariamente você precisa saber disso aqui agora, a priori, tá bom? O que você precisa entender, né? Que a gente tem algumas combinações, né? Entre eles. Vamos lá, vamos criar alguns grupinhos aqui. Deixa eu voltar aqui, ó, na nossa tabela aqui. Ó, se eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar em azul aqui. B, P, M, F. Esses quatro aqui, eu diria que é o mesmo grupo, tá? Porque é mais fácil você visualizar ele em grupos, tá? Então, BPMF, se eu colocar ele juntando com EI, por exemplo, tá? Poderia ser só esse? Não, né? Tem várias combinações aqui, mas vamos supor que eu uso o EI aqui só para os fins didáticos agora. Então, ficaria BEI, ficaria PEI, tá? PEI, 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 com som de P de pato, tá? Então, anota aí. A letra B tem som de P de pato. E o P de pato, né? No caso, ele é o quê? Ele é assoprado. Então, se eu colocar P e I, tem som de pei, pei, pei. Ah, Lin, como é que eu sei se eu tô soprando ou não? Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma folha de papel, você vai colocar na frente da sua boca e você vai tentar pronunciar o B e o P, tá? Vamos pronunciar o B, né? Você vai ver que o papel não muda, ó. Pei, 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 pei. Tá vendo? O papel não mexe. Agora, se eu falar o com P de pato, né? Que aí ele é para soprar, fica assim, ó. Pei, pei, pei. Percebe? Tá? Mas assim, não é pra sair cuspindo na cara de alguém, tá? Mas é basicamente uma forma, né, de você diferenciar um do outro, tá? Não precisa ser um cuspir forte assim, tá? Não precisa, tá? Pelo amor de Deus. Mas você vai ter que assoprar ali esse som, tá bom? Então vamos colocar aqui em verde. Vou colocar em vermelho aqui, tá? Então esse aqui assopra, né? Então você tem basicamente o primeiro e o segundo que assopra, tá? Aí o M e o F é facinho, né? M e o F seria, né, mei e fei, né? Normalzinho, igual em português, tá bom? O próximo grupo é D, T, N, L, tá? D, T, N, L. Esses aqui, sei lá, vamos juntar com o A, por exemplo, né? Eu tinha juntado o EI, né? Aqui, né? Esse aqui.
Tipo, eu peguei esses daqui e juntei com esse daqui, correto? Agora eu tô pegando esses daqui e vamos juntar com o A, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar junto com A, só para exemplificar. Então, DA daria tá, 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 ok? Parece com um som de T de tatu, ok? E aí, se o D tem som de T de tatu, que som que o T vai ter? Obviamente, obviamente ele vai ser assoprado, tá? Então, se eu coloco, né, o T de tatu com A, ficaria tá, tá, tá. Então, você tem com D, que é tá, e você tem com T de tatu, que é tá, ok? Basicamente é isso. Então, você percebe que existe um padrão aqui, né? Você tem aqui essa questão do B ser normal, P ser assoprado, T normal, T assoprado, entendeu? Por isso que eu estou circulando aqui os que são assoprados, para você poder identificar esse padrão, tá bom? E depois a gente tem o NA, que é o na, e o LA, que é o lá, né? Então não tem nenhum segredo aqui. Depois vamos ver aqui, ó, GK, deixa eu ver, GK e o H, tá? Esses três aqui. GKH, vamos colocar com AO, tá? Com AO. AO seria esse daqui, tá? Então, GKH combinando com AO. Vamos ver o que que dá. GAO vai ter som de cal, cal, cal. Ele tem som de K, co, cu, tá? Não é gal, é cal, como se fosse CAO. Depois você vai ter o K. Adivinha? Ele vai ser assoprado, né? Então aqui fica cal, 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 ok? E por último, o H tem som de R do português, que é hau, 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 tá? Então, basicamente é isso, esses três aqui, tá bom? Depois a gente tem um grupinho do J, Q e o X. O J, Q, X, galera, é o seguinte, você tem que ter uma abertura aqui na boca, né? Como se fosse um sorrisinho falso, sabe? Você abre aqui, ó, tá? Tem que fazer esse movimento com a boca, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o I, A, O, tá? O I, A, O, eu estou juntando com o quê? Com o semivogal e com esse vogal aqui. Então, eu estou pegando esses três, né? Juntando com o YI, né? E depois o AO, tá? Então, ficaria tchau, tchau, o J e a O, tá? Então, tchau, tchau, tchau. Você percebe que eu abro aqui na lateral. Ti, 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 tchau, tá? Depois, nós temos o que, né? Então, o que, obviamente, você tem que assoprar. Então, aqui fica tchau, tchau. Então, o primeiro é tchau, o segundo é tchau. E o terceiro, o X, ele é um pouco mais, vamos dizer, arrastado, tá? Então, ele tem um som de tchau, 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 tá? Quem é que conhece, né, aquela marca, né? Xiaomi, né? Não é Xiaomi, ok, gente? É Xiaomi, Xiaomi, tá? Xiao, por quê? X e a O. Então, Xi, abre aqui, né? Então fica Xiao, Xiao, ok? Então, Xiaomi, ok? Não é Xiaomi. Quem falar Xiaomi tá errado. É Xiaomi, por causa daqui, ó. Xiao, ok? Bom, vamos seguindo então. O próximo a gente tem o ZH, o CH, o SH e o R. Tá? Então nós temos esses quatro aqui. Tá? Ficou meio, né, zoado aqui porque mudou de linha, mas é o ZH, CH, SH e o R. Esses quatro aqui é um grupinho do terror, tá? A galera, né, foge um pouco dele. Por quê? Porque eles são muito parecidos. Vamos usar o AU também de novo, tá? Vou pegar o AU aqui, porque o AU fica mais fácil de a gente observar aqui, tá? Então, né, basicamente estou pegando esses quatro aqui e juntando com AO, tá? Então, vamos lá. ZHAO, né, daria tchau, tchau, tch, 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 tchau, ok? Você vai colocar a ponta da sua língua atrás do dente e botar a ponta dela para cima, tá?
Ó, ponta da língua para cima. Não precisa encostar até o céu da boca, não precisa. Mas você tem que fazer né, essa voltinha com a língua para cima, tá bom? Então ficaria tchau, tchau, tá? Agora, o CH, né? É o quê? Tchau, assoprado, né? Você percebe que tem uma lógica aqui, né? Você tem esses dois, o segundo assoprado, o segundo assoprado, o segundo assoprado, o segundo assoprado, o segundo assoprado aqui, né? Então, é um padrão que a gente vê, ok? Então, tem uma lógica essa tabela, tá? Então, ó, primeiro, tchau com ZH. Segundo, tchau com... É, o primeiro é ZH, o segundo com CH. Então você vai assoprar. Tchau, 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 tá? O terceiro, ele é arrastado, assim como o X aqui do grupo anterior. Esse daqui vai ser chau, 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 tá? Lembrando que eu estou juntando com AO, poderia ser uma outra vogal. E por último, nós temos o R, que é o terror, né? Muita gente tem problema com esse R aqui, né? Eu vejo que a galera morre de medo dele. Ele é estranho porque não temos uma. Parece que não tem um início da sílaba, sabe? Parece que ele tá no meio de uma sílaba, é estranho. O som dele é assim, ó. Vou juntar, né, o R com o AO, como tô fazendo com os outros. Então aqui ficaria jau, 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 tá? Esse som que você vai fazer. Quem tem dificuldade de fazer esse som, gente, eu indico para você usar como um som de DJ, como se fosse D-J-A-O, né? Esse DJ, né, seria o R no caso, né? Então, seria tipo jau, jau, jau. Essa dica não é que está correta, tá? Não é que é falado dessa maneira. Mas, se você tem muita, muita dificuldade com R, você falando com DJ, pode ser que a pessoa acabe te entendendo, né? E uma dica que eu dou para os iniciantes é que não importa se você está falando certo ou errado, o que importa é se o outro está te compreendendo ou não, ok? Então, assim, foca nisso, tá bom? A perfeição, né, ela vai sendo construída com o tempo. Se você é iniciante, você não tem que focar em perfeição, você tem que focar na utilidade. Então, se o outro consegue te entender ou não, essa será a sua única preocupação, tá bom? Então, R, A, O vai dar jau, 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 ou jau, 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 com a dica do DJ, tá bom? Repetindo, não é 100% correto, mas ele vai te ajudar, tá bom? É, bom, basicamente então a gente avança para o próximo que é o Z, C e o S, né? Se você observar bem, na verdade o Z, C e o S são esses três aqui, né? É o ZH, CH e o SH, só que dessa vez sem o H, né? Então, quando não tem o H, o que que você vai fazer? Você não vai colocar aquela ponta da língua voltado para cima da boca, né? Apontando para o céu da boca. Não precisa mais. Então, se a gente pegar esse mesmo AO, né? Você vai, tá? Vamos pegar o mesmo aqui, só para a gente ver a diferença, né? Então aqui você vai falar normal, igual os anteriores, só que com a língua reta, tá? Então aqui vai ser ZAO, 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 tá? Zao. Depois CAO, cao, cao. E o SAO vai ser sal, 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 tá? Então, para o brasileiro é mais fácil falar o ZCS do que falar o ZH, CH e o SH, tá? Por causa dessa questão da língua aí. Então, a única diferença é essa. Um vai com língua, o outro vai sem a língua, tá bom? Bom, então aqui a gente encerra a parte dos consoantes, né? É, E a gente vai então para esses três aqui, que são as semivogais, beleza? Semivogal é o seguinte, né? Por que ele recebe esse nome, né? Porque ele é mais flexível, ele pode estar no começo, às vezes estar no final, e ele assume várias formas. Essa é a questão, tá? Várias formas. Como assim várias formas? Porque tem hora que o YI, ele vai estar só o I, tá? Tipo, ele vai estar só o I, ele vai estar, ou às vezes vai estar YI, às vezes ele vai estar só o Y, às vezes ele vai estar só o I. Quando que eu sei, né, que, ah, que ele vai estar.
né? Que eu uso o YI, quando que eu uso só o Y, quando que eu uso o I, né? A questão é a seguinte, né? Quando ele estiver sozinho mesmo, ele vai estar YI. Então, por exemplo, o número um em mandarim, né? Número um é I, né? Primeiro tom. Depois a gente fala das entonações. Mas seria tipo isso aqui, tá? I é o número um, tá? Então, ele tá sozinho, então ele parece na forma completa. Se ele começa a sílaba, aí permanece só o Y. Por exemplo, se eu colocar Y, A, O, que a gente já viu, né? Quarto tom. Isso aqui é o verbo querer, tá? O querer é o verbo yao, 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 tá? Então aqui, eu não vou escrever Y, I, A, O, né? Fica muito esquisito o Y, I, A, O, né? Então a gente coloca só o Y, A, O, né? Acabou. Então ele é o Y mais a O. E por último, quando que eu vou usar só a letra I em vez de YI? Quando ele estiver no meio da sílaba ou se ele estiver no final da sílaba, né? Por exemplo, sei lá, caneta, né? Caneta ou qualquer coisa que escreve pi, né? Então pode ser um lápis, caneta, né? A gente chama de instrumento, né? Instrumento de escrita, tá? Instrumento de escrita. E tudo que faz para escrever. Pode ser um giz, caneta, lápis, enfim, canetão, né? Enfim, tá bom? Então, você percebe aqui que todos esses três aqui possuem o som de I, né? I aqui, I aqui, I aqui. Só que ele tem formatos diferentes, tá? Ele tem ali tem hora que aparece YI, tem hora que só Y, tem hora que é I, né? Você precisa saber que, tipo assim, no fundo, é tudo igual, tá? No fundo, é tudo igual, é a mesma coisa, tá? Eles estão se referindo sempre a esse cara aqui, tá? Você só tem que saber que ele, às vezes, ele vai estar tem momento que ele vai estar, tipo, inteiro, tem momento que ele vai estar só o Y, tem momento que vai estar I. Só isso, tá bom? Bom, dito isso, a gente tem também o próximo que é o WU, né? O WU, galera, é a mesma coisa, tá? Segue a mesma regra. Então, tem momento que ele vai estar Opa! Tem momento que ele vai estar tipo WU, né? Por exemplo, o é o número 5, ok? Então, ele vai estar sozinho, ele vai estar na forma completa dele. Às vezes ele vai estar no começo, então é WO. Por exemplo, WO significa eu. Eu, tá? Então, WO. Então você não vai escrever WO, você vai escrever WO, tá bom? E tem hora que ele vai estar no final, né? Que ele vai estar só o O em vez e sem o desculpa. Tem hora que ele vai estar só o U, né? No final, sem o W, né? Por exemplo, sei lá, deixa eu ver se consigo achar um exemplo aqui que minha cabeça fugiu aqui. Ah, tá. Nós temos, por exemplo, o fu, né? Fu é pagar, né? Para você lembrar desse verbo, é muito simples, né? Toda vez que você precisa pagar, você, ó, fu. Pronto, nunca mais você vai esquecer esse verbo, tá? Então, fu é pagar em chinês, tá? FU, né? Você não vai escrever FW. Imagina que feio, né? Eu escrevi assim, FW, né? É esquisito, né? Até visualmente é estranho, né? Então, a gente escreve só FU, né? Que é o WU. É, o FWU, né? Mas sem o W, tá bom? É o fu. Então, assim, basicamente, né, essa questão aqui, ok? Que a gente usa, então, esses formatos. Depois a gente tem o U, né? Esse aqui, ó, esse último semivogal aqui, a leitura dele é U. Tem que fazer biquinho, tá, gente? Não tenha vergonha de fazer biquinho. Tem gente que, tem vergonha de fazer, aí não faz, e aí o som sai tudo cagado, e aí, né? Já viu, né? Vira um negócio assim que você tenta falar um negócio, não sai, e aí tudo é por causa da vergonha. Não tenha vergonha de fazer biquinho, tá? Então, quando ele estiver sozinho, por exemplo, né? Assim, né? Vamos lá. Isso aqui significa peixe, tá? Peixe. Tá? É, Entretanto, ele não tem uma regra tão igual assim com os outros dois anteriores. Então, esse U aqui, ele é um caso à parte, tá bom? Então, por exemplo, tem hora que, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar isso aqui, ó, vamos pegar o que, aqui o que, mais o U, tá? Então, né, seguindo a teoria aqui, a gente teria que ter o que mais o U, to. Isso aqui é o verbo ir, tá? Ir. Então, ir ao São Paulo, to São Paulo. Ir para o Brasil, to Paxi, né? Paxi, Brasil, to.
É o verbo ir. Entretanto, às vezes pode acontecer dele aparecer com trema, tá? Trema, para quem não sabe, né? Para quem nasceu depois dos anos 2000 ali, né? Nova geração, são esses dois pontinhos, galera, né? Eu tenho cara de jovenzinho, mas eu já sou um tiozinho, tá? Eu já sou um sênior. A minha ração já é de ração sênior. Tipo, no meu caso é o seguinte, cara. Na minha época, tá? Tinha esse tal do trema, né? E o trema ele indica que você tinha que ler o U, tá? Então, por exemplo, a palavra 50, né? O número 50 em português agora, né? E tinha esse trema aqui, dois pontinhos em cima do U, porque eu não podia falar 50, eu tinha que falar 50. O trema tá indicando o quê? Que o U ele tem que ser lido. Entende? Essa é a função do trema, tá bom? Bom, enfim, veio outra ortografia nova, tiraram esse trema aí, então, quem estudou, né, depois da reforma ortográfica brasileira, da ortográfica portuguesa, deixou de usar, né? Ok. Mas agora no mandarim a gente vai resgatar isso, esse trema aqui. Só que esse trema aqui, ele não vai indicar a leitura do U, e sim indicar a leitura do U, ok? Então, por exemplo, nós temos duas. Vou pegar uma sílaba aqui, ó. Por exemplo, a palavra. Olha, ó, tem assim e tem assim, tá? Então você tem L-U com trema e você tem L-U. Quando, vou mudar de cor aqui, ó. Quando você está com L-U, nada mais é que você está usando o L, cadê o L? Aqui, né? Você está usando o L mais o U. Presta atenção nisso aqui, ó. Entende? Então eu tenho o L mais U. Isso dá esse cara aqui, L-U. Então, a pronúncia disso daqui é lü, 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 tá? Eu tô lendo mais devagar para você pegar o som, tá? Lü, 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 tá? Então, porque é L mais U. Ok. Agora, esse daqui. Eu estou usando o L e eu estou acrescentando o U ao invés do U que tá logo embaixo do U. Entende? Só que aí, quando eu vou escrever, ele sai isso daqui. Ou seja, se eu escrever L-U, ele pode ser duas coisas, né? Se não existisse o trema. Ele poderia ser o L-U ou ele poderia ser o L-U. Então, como que eu sei quando é qual? Por isso foi criado o trema para diferenciar esse cara desse cara aqui, o lu e do lü. Então, esse daqui é lü e esse daqui é lu. Ah, Lin, mas por que que esse aqui de cima não precisa do trema? Porque o que, o, não existe. Não existe a combinação que mais u. Não existe. Existe somente que mais u. Por isso que nesse caso eu não preciso indicar, afinal só tem uma forma de ler. Entretanto, o LU tem duas formas. Aí eu tenho que indicar com o trema. Beleza? Só por esse motivo. Então, esse U aqui, ele tem essa regrinha aqui, por conta disso. Beleza? Eu sei que é muita informação, né, gente? Mas vocês vão lembrar disso. Anota tudo isso aí que vocês vão lembrar. Muito bom. Galera, vamos agora para a parte final que são as vogais, tá? E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, que toda semana nós temos aulas novas, tá? E comente também aqui embaixo o que você está achando da aula até agora. Bom, nós temos então agora as vogais. As vogais basicamente são esses aqui, tá? Essas duas colunas aqui. É, Eles são teoricamente simples, tá? Não é nada demais aqui. Vamos pegar aqui. Esses aqui, tá? Se você olhar bem, né, nós temos dois E aqui. Eu coloquei esses dois E aqui justamente porque ele tem duas pronúncias, tá bom? Então vamos lá. O primeiro é igual em português, a normal. Segundo, o, né? Normal também. Aí aqui nós temos e, tá? Ou e, tanto faz, né? Mas
pela tabela, né, seria A e E, essa ordem, tá? Então, ou seja, a letra E, no caso, né, que a gente lê E, tem o E sim, tá? E a gente tem o A, tá? Como se fosse um, sei lá, um atil, né? Seria tipo isso aqui, A, tá? Ok? Então temos aqui A. Depois, bom, não tem muito, né, o que falar aqui, tá? Parte vogal é bem mais simples, tá? Aí nós temos esses quatro aqui, né? Então é ai, ei, au, ou, tá? Ai, ei, au, ou, do jeito que tá aí. Também não tem segredo nenhum. E agora o bicho pega um pouquinho. Nós temos esses quatro aqui, tá? Esses quatro aqui, galera, é um pouco mais chato, tá? Por quê? Porque a gente tem o AN e nós temos o ANG. Temos o EN e temos o ENG, tá? Então, assim, eles confundem bastante. E sem falar que eles se confundem, tipo assim, entre eles, entendeu? Tipo, entre... É... Ixi, apaguei aqui sem querer. Bom, enfim, entre eles aqui, tá? Então, por exemplo, se eu disser esse daqui, a leitura é an, tá? Toda vez que for a, né, esses dois aqui, eles sempre são de a aberto, tá? Não é an, tá? Se for an, aí seria o ENG, EN ou ENG, tá? Então, viu a N ou a NG, é abertão, tá? Então, an, no final, fecha a boca, an, fecha os dentes no caso, né? An, ou você pode colocar a língua entre os dentes. An, tá? Seria esse o som do AN aqui. Agora, o EN, mesma coisa, só que você não vai falar an abertão, você vai falar ele mais nasalado. Então fica tá? Esse é o som, tá? Você pode fechar os dentes ou colocar a língua entre os dentes no final. Então ficaria ou com os dentes fechados, tá bom? Agora, quando tem o G no final, galera, primeiro ponto, G é sempre mudo em mandarim, tá? A gente não vai falar ang, eng, tá? Não existe esse g no final, tá? Xing Ling, tá? Não existe. Seria Xingling, se fosse a pronúncia correta do Xing Ling, tá? Então, o G é mudo. Então, nesse caso aqui, então é an. Lin, qual é a diferença desse cara com esse cara, né? O AN você fecha no final, né? An. O ANG você não fecha. Então fica an. Parece que o som acaba e minha boca continua aberta. E o som parece que ela sobe pro nariz, tá? An. Então tem essa questão. An, ok? De tal forma que o EN também faz, né, meio que tem uma ligação entre o EN e G, obviamente. Então aqui você tem fecha no final, e aqui você tem an, an, não fecha no final, tá bom? Beleza? Então, essa parte é um pouco chato, tá? E o por último, você tem o ER, que é tá? É um som esquisito, né? Ok? E é isso, tá? Então, essa basicamente a, a, a fonética do mandarim. Você vai simplesmente falar chinês, falar mandarim, usando combinações entre tudo isso que a gente está falando aqui, tá? O que que a gente precisa tomar cuidado, né? Quais são os pontos aí, né, que a galera tem mais dificuldade. Nós temos, né, eu vejo que o JQX, deixa eu mudar uma cor aqui, pegar um verde fluorescente. Ixi, não dá pra ver, pode. Vamos colocar um verde escuro, então. Aqui. JQX, eu acho que são três ali que o pessoal tem um pouco de dificuldade. Os VH, CH, SH e o R, infelizmente, o pessoal reclama bastante, principalmente do R. Eu não sei por que tanto alarme em cima do R, mas, né, mas tem. O Z, CS, eu acho que não tem tanto problema, tá? E aqui a gente tem o AN, EN, ANG e ENG.
tá? Então, esses são os pontos que você precisa tomar cuidado, tá? Então, o pessoal fala, ah, mandarim é muito difícil de falar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, se você dominar esses que eu acabei de circular para você, né, você vai ver que, tipo, muita coisa você vai começar a falar melhor, tá? É isso. Não tem muito o que dizer assim em relação a esse povo que reclama, né, da fonética, é falta de treino, talvez, e de costume, né? Mas eu não falo isso com um tom de deboche, né, de pessoas que estão aprendendo. Muito pelo contrário, eu tô dizendo para você focar nesses caras aqui, porque se você dominar isso aqui, meu, você domina o mandarim, entendeu? Porque às vezes você vai. Né, você olha para essa tabela inteira aí e você fala assim, caramba, né? Tanta informação, muita coisa, né? Meu, calma lá, né? Esses outros aí, meu, você dá um jeito. E se você prestar um pouquinho mais de atenção, né? Treinar um pouquinho mais esses quatro grupos que eu... Quatro não, né? São três grupos, né? Porque o ZH, CH, SH e o R faz parte do mesmo grupo. Então, se você focar um pouquinho mais, né? Gastar um pouquinho mais do seu tempo em cima desses três grupinhos aqui, cara, acabou, tá? Não é tão difícil assim, não, tá bom? Certo! Então, basicamente, né? O pinyin é isso daí, tá? É isso que a gente tá falando. Eu não sei se você já tinha, né, feito uma aula dessa maneira, com essa visão que eu tenho em relação ao fonética, mas saiba que não é algo impossível se você, né, souber estudar da maneira correta, tá bom? E pinyin não é substituível assim, né? Não é tão fácil assim, porque você vai digitar utilizando o pinyin, tá? Então não faz sentido a gente falar que ele é substituível como andam falando por aí, beleza? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, né, de comentar aqui embaixo o que você achou dele e a gente se vê no próximo episódio dessa série Decifrando Mandarim. Tchê, tchê. 再见。